Abertura do programa de hoje, queridos telespectadores. Que satisfação, grande satisfação, sabê-lo, francano e depois de muitos anos, de volta à Franca. A Franca do papai, Dr. Sátiro Rodrigues Alves, filho, e da mamãe, doutora Carmen Lira Rodrigues Alves. Falo a vocês do hoje geriatra, jovem e elegantíssimo, e já sei, competentíssimo. Que satisfação. Geriatra, doutor Rafael Lira Rodrigues Alves, para todos vocês aqui comigo. E o assunto, é claro, vocês vão adorar. O mal de Alzheimer. Meu querido, sinta-se em casa. Bem em casa, como todas as vezes em que eu lá na Voluntários, sua casa, à esquerda de quem sobe, estivemos juntos com festas várias, eventos vários, enfim. Fui sempre recebido como se fosse filho do casal. Casal este que vi começando na Rua do Comércio há muitos e muitos anos e hoje são referências, odontologia e cardiologia, aqui dentro do panorama francano. Sátiro e Carmen Lira. Sinta-se em casa. Eu agradeço o convite. Viu? Muito obrigado. Meus telespectadores, atenção. Eles que estão atrás das câmeras são o nosso alvo. Sim. Eles é que mandam no programa. Então, meu querido doutor, geriatra doutor Rafael Lira Rodrigues Alves, o que é Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer é uma doença que foi descrita pelo Alois Alzheimer. Isso, ele é um psiquiatra alemão. Isso em 1906, mais ou menos. A demência na doença de Alzheimer, ela engloba e enquadra no espectro das demências, tá? É uma doença neurológica que afeta o sistema nervoso central e tem como se fosse uma destruição dos neurônios e uma alteração nas sinapses, que é a transmissão... Neurônios, células nervosas. Sinapses, exatamente o... É uma área onde passa o estímulo nervoso. O estímulo nervoso. Impulso. Isso. A junção entre o neurônio e o outro é uma sinapse. Isso. Muito bem. E aí tem a deposição de algumas substâncias, né, algumas proteínas conhecidas como beta-amiloide, proteína tal, e elas vão destruir esses neurônios e vão levar a uma alteração da cognição do paciente. Então ele vai ter uma alteração do funcionamento cerebral. E aí dando toda a sintomatologia das demências, que no Alzheimer o que é mais visivelmente comprometido é a memória. Eu quero que você seja curto e grosso aos telespectadores, porque aqui tem que ser, o telespectador manda. Tem cura, doutor? Então, o Alzheimer é uma doença que não tem cura ainda. Tem algumas drogas promissoras aí sendo estudadas, mas cura ainda a gente não tem. Existem medicações que são conhecidas no tratamento, são duas principalmente, que é os anticolinesterásicos e antagonistas do receptor NMDA, que elas tentam dar uma estacionada na doença, evitar a progressão dessa doença. Mas cura ainda não tem. Não tem, porque o povo quer achar um chá milagroso, miraculoso, uma solução miraculosa. Não há. Não há. Vocês ouviram, vocês entenderam. Não há, o problema é complicado. Meu caro doutor Rafael, diagnóstico. Então, o diagnóstico do Alzheimer é assim. O que eu sempre falo é para ficar atento, né, na pessoa, no paciente, e eu pergunto como ele está funcionando no dia a dia. Tá? Então, geralmente chega o paciente no consultório com acompanhante, é sempre importante ter um acompanhante, e aí ele fala qual é a queixa principal. Meu pai está esquecido, ou o próprio paciente, eu estou esquecido. E aí nisso a gente faz uma anamnese, tira uma história clínica, examina, a gente faz alguns testes para ver como está a memória do paciente e outras funções cognitivas. E obrigatoriamente tenho que pedir um exame de sangue, vários exames, e pedir um exame de neuroimagem, geralmente uma tomografia ou uma ressonância de crânio. Juntando a história clínica com o exame físico, com os testes cognitivos, para ver como a cabecinha dele está funcionando, mais exame de sangue, mais uma neuroimagem, que é uma tomografia ou uma ressonância, eu consigo fazer o diagnóstico. Certo. Um diagnóstico pré-claro e cristalino, né? Sem dúvida. Porque o povo diz assim, mas não tem mais nem menos mais. O que é importante também, a gente tem que descartar algumas outras causas, né? Porque às vezes uma depressão pode deixar o paciente com a atenção meio comprometida,
e aí ele desatento esquece algumas coisas. Perfeito. E aí é um diagnóstico diferencial. Então eu sempre tenho que ver também se não tem algum transtorno de humor, porque a depressão pode dar alguns sintomas parecidos com o da demência de Alzheimer. Então esse é um diagnóstico diferencial bem grande que a gente não pode esquecer. O doutor já está ali no seu consultório, na Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, exatamente. Junto com o doutor Guto. Isso, César Augusto. César Augusto, que é nefrologista. Isso. Muitos casos de Alzheimer na cidade? Vários casos de Alzheimer na cidade. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Gente nova também? Então, aí isso é uma pergunta interessante, por quê? Eu vou falar um pouquinho da epidemiologia do Alzheimer, que foi feito um levantamento e atualmente no mundo nós temos 47 milhões de pessoas com a demência de Alzheimer e foi feita uma projeção para 2050 que esse número vai triplicar. Nossa Senhora. Ou seja, é muita pessoa, né, são muitos indivíduos com esse diagnóstico. E isso porque o pessoal, né, a população está envelhecendo. E você me fez essa pergunta que é interessante. Quando a gente tem a demência de Alzheimer, a gente faz uma divisão entre pré-senil, que é uma demência precoce, e senil, que seria de início tardio. O divisor de águas é ali 65 anos. Então, a pré-senil abaixo dos 65, a senil, ou início tardio, é pós 65 anos. Interessante saber que, quando se tem a demência pré-senil, que é abaixo dos 65 anos, o risco genético é muito grande. Então, existe um fator genético muito associado. Que prepondera. Isso. Então, a gente tem que acompanhar de perto os familiares de primeiro grau. Que esse parentesco de primeiro grau aumenta o risco de, quando tem um indivíduo com Alzheimer pré-senil, esses familiares de primeiro grau têm um risco aumentado de ter Alzheimer. Mas só que esse pré-senil é 5% só dos casos. A maior parte dos casos, desse 47 milhões, é após os 65 anos do diagnóstico. Então, os dois maiores fatores de risco para Alzheimer, idade, quanto mais velho, maior o risco, e a parte genética, quando se fala principalmente na demência de Alzheimer pré-senil, que é abaixo dos 65 anos. Fatores de risco, doutor. Então, isso é muito interessante, que eu te disse. Então, o fator de risco, idade e o fator genético. Você pode falar aqui naquela câmera que você fala com eles diretamente, Tá. olhos nos olhos. Que é a idade e a parte genética, que tem é o maior fator de risco aí para ter demência de Alzheimer. Com certeza absoluta, esses dois fatores. São os principais. Nada de cigarro, nada de Então, álcool. Aí que vem outra parte também que é muito interessante. Saiu um estudo recente, né, o ano passado, numa revista de alto impacto, então um estudo bem feito, em meados, né, de 2017, falando que existem 9 fatores de risco para desenvolvimento da demência de Alzheimer, que se você conseguir eliminar esses 9 fatores, você consegue reduzir em até 30% o risco de desenvolvimento de demência de Alzheimer. Quais são os fatores? Quais são esses fatores, então? Pressão alta, diabetes, tabagismo, sedentarismo, perda auditiva, corrigir a perda auditiva, diminuir o isolamento social, tratar a depressão e escolarizar a população. Então, se você tratar direitinho as doenças, hipertensão, diabetes, se você parar de fumar, se você fizer atividade física, se você parar de fumar, se você tiver um bom convívio social, tratar a depressão, tratar a perda auditiva e ser uma pessoa escolarizada, você consegue reduzir o risco de desenvolvimento da demência de Alzheimer. Fatores protetores. Tá. Isso, fatores protetores, é isso que a gente tinha conversado, de tratar bem esses fatores que eu te disse, esses 9 fatores. É isso daí. Isso. Então, elencados um a um para todos vocês. Isso. Quer dizer, foi bastante claro e cristalino em tudo. Prestem atenção. Aí eu pergunto ao doutor, o geriatra, jovem, sábio, estudou muito, está tudo fresquíssimo na cabeça, doutor Rafael. Tratamento.
Então, o tratamento, como a gente conversou um pouquinho mais cedo, tem aquelas duas drogas principais, né? Tem drogas promissoras ainda, mas que a gente ainda não consegue curar essa doença. Existem PETs Tem também? PET, tem comprimido, cápsula, que são e tem líquido também, solução oral, que dá para usar. Mas já me disseram o seguinte, que nenhum remédio tem resultado efetivo, que é apenas algo paliativo, tipo atrasar sintomas, atrasar a progressão da doença. Isso, a gente fala É em isso? estacionar a progressão da doença. Mas estacionado não. Dar uma estacionada. Dar uma estacionada, dizem, né, os estudos que se ele for bem nas medicações, se ele se der bem com as medicações e não tiver muito efeito colateral, Tipo, náuseas, vômitos, alteração do hábito intestinal, então talvez pode soltar um intestino, pode dar uma tontura, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, pode dar alteração de apetite, alteração de batimento cardíaco. Algumas medicações podem dar uma agitada maior no paciente. Então, se ele for bem, conseguir passar por esses efeitos colaterais que no começo pode acontecer do tratamento, mas depois o corpo se acostuma. Então, se ele conseguir passar bem por esses efeitos colaterais, ele consegue retardar a progressão da doença em 1 ano, mais ou menos. vocês estão vendo? Retardar a progressão da doença em 1 ano. Ele não falou uma década, que seriam 10 anos. 1 ano só. Né? É babado, complicado. E de tratamento também interessante, tem um tratamento não farmacológico, né? Porque a gente fala do tratamento farmacológico, que é via comprimido, medicação, mas tem um tratamento não farmacológico que é muito interessante, eu gosto muito, eu vejo bons resultados. Que é o fitoterápico ou homeopático? Que é reabilitação cognitiva. Então, você sempre está estimulando essa memória. Você está sempre rememorando as coisas com o paciente. Então, é uma equipe multidisciplinar que também ajuda no cuidado e no tratamento com Alzheimer, porque o médico sozinho não faz nada. Então, uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta, fono, psicóloga, nutrição, enfermeiro, tudo isso ajuda no cuidado do paciente com Alzheimer. E, fazendo essa reabilitação cognitiva, tendo um bom convívio social, um bom convívio familiar, isso tudo faz muita diferença. E ajuda no tratamento da doença também. Entendi. Que o isolamento é complicado. O isolamento é complicado. Minha gente, eu sei que vocês estão gostando. Lá vamos nós. Dr. Rafael Lira Rodrigues Alves. Elegantíssimo. Família deve agir? Então, o diagnóstico da demência de Alzheimer, quando a gente fala para a família, tende a ser um diagnóstico difícil. Né, talvez muitas vezes devastador para uma família aceitar esse diagnóstico, que não é fácil. Então tem que ter toda uma cautela, tem que ter todo um cuidado para passar essa informação, inclusive para o paciente. Porque tem paciente que não quer saber, tem paciente que quer saber. Então você vai ali no limite do paciente para poder dar o diagnóstico. Tendo o diagnóstico, o que se tem que fazer? É o que eu sempre falo, são 2 coisas principais. Tem que ter muita paciência para poder cuidar desse indivíduo, porque muitas vezes fica repetitivo, falando a mesma coisa, esquecido, aí tem que falar de novo, já não consegue mais fazer as coisas que ele fazia antes. E segunda coisa, cuidar com muito carinho, porque ele é uma pessoa que aí viveu décadas de vida e que você não pode esquecer de quem ele sempre foi. Ele tem uma história, ele tem uma biografia toda antes do diagnóstico de Alzheimer. E mesmo numa fase mais avançada, quando ele tiver mais esquecido e não reconhecendo as pessoas, você tem sempre que se lembrar daquela pessoa que sempre conviveu com você. Não é você ter uma morte em vida, não é isso. Tem que cuidar com muito carinho, com muita paciência, que assim a coisa flui melhor. Estamos terminando. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Isso é óbvio, evidente, não há dúvida. Normalmente, tempo de vida... Então, tempo de vida demora... Assim, o Alzheimer é dividido em algumas fases, né? E claramente estudada, tem a fase leve, a fase moderada e a fase avançada. Cada fase cada dessas fases tem uma duração específica. Qual?
E aí o indivíduo pode viver passando por todas as fases até 15 anos. Eu sei de casos assim. Até 20 anos, tá? Mas isso é muito individual e depende muito das outras doenças que o paciente tem. Então, se o paciente tem Alzheimer e tiver uma hipertensão, diabetes, um infarto, uma insuficiência cardíaca, um câncer, tudo isso vai acabando por diminuir a expectativa de vida desse indivíduo e ele acaba não vivendo tipo 15 anos ou 20 anos com Alzheimer puro. Entendeu? Porque o Alzheimer em si não mata, ele definha, né? ele detona, ele fragiliza o ser humano. O não é ser assim? humano, isso. Exatamente. Então, normalmente as causas de morte são pneumonia, AVC, enfim, uma desnutrição severa, coisas assim. Né? Isso já numa fase mais avançada, em que o indivíduo já está mais acamado, que o indivíduo está mais dependente para as atividades do dia a dia, ele vai passando por infecções de repetição, várias internações, usando muito medicamento. Muitas vezes ele pode ter que se alimentar por sonda, né? Então já está numa fase mais avançada, ele acaba falecendo por intercorrências infecciosas mesmo. Querido, adorei sua presença. Não te falei que eu te liberava rápido? Sim. Agora você pode voltar para o seu consultório, para a sua vida, que eu sei, agitadíssima, né? E desejando, claro, muito sucesso, muito êxito e me colocando, como sempre, à disposição de todos vocês, que são pessoas do meu lado esquerdo. E eu que agradeço o convite, Tá bom? foi um prazer passar aqui com vocês esse pedacinho aqui da tarde e a gente se encontra outras vezes. Outras vezes. Obrigado. Obrigado viu? a você. Você me lembra muito Carmen Dira. Muito, visualmente muito. Alguns traços de